Aqui na presença do Senhor, paz seja convosco. É sempre um momento maravilhoso, como Deus ministra no nosso coração na hora do louvor. É algo assim que cada um sente o discernimento que vem, cada coisa maravilhosa, cada coisa tremenda que Deus acaba falando ao nosso coração. E graças a Deus por todas as coisas, graças a Deus por esse lugar, por essa igreja, pela vida de cada um dos irmãos aqui. Amém, irmãos? Eu quero cumprimentar a igreja, na paz. Quero cumprimentar também aos nossos amigos internautas, né? Que pelo áudio vão estar acompanhando. E hoje a gente tem um tema assim, bastante interessante, forte, que é um tema do momento. E Deus vai direcionar isso para a gente estar a par e compreender todas as coisas para a glória de Deus. Amém? Feche os olhos um pouquinho. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença nesta hora, Senhor. Depois deste momento de adoração diante de Ti, oferecendo a honra, a glória e o poder e a majestade. Nesta hora agora, Senhor, a Tua palavra, ela vai ser ministrada, e o Teu Espírito Santo, ele é maravilhoso, poderoso para administrar, para poder encaminhar aos nossos corações. Fala conosco nesta hora, Pai, nos orienta, nos fortalece, é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Diga glória a Deus. É interessante, irmãos, sexta-feira agora, sexta-feira à noite, eu fui dar aula, eu estou dando aula de canto lá na igreja Assembleia de Deus, ali próximo à minha casa, e não teve aula, né? E eu creio que Deus teve um plano, né, daquela aula não acontecer, porque eu tive a oportunidade de ver um vídeo, né, um vídeo assim muito chocante, que eu confesso que alguma parte do vídeo eu me sensibilizei, e eu me choquei, eu dramatizei dentro de mim mesmo. É um vídeo que um pastor muito abençoado colocou no ar para que a igreja estivesse a par sobre um dos temas, né, que estão aí cogitando nas leis, né, sobre leis, algumas mudanças na lei. E quando eu vi esse vídeo, eu confesso que eu fiquei chocado, até pela cena que eu vi, uma das cenas que eu vi durante esse vídeo, que foi realmente espantosa, muito espantosa, o que o ser humano é capaz de fazer sem entendimento, sem a compreensão das coisas de Deus. E eu queria, irmãos, abrir a mensagem dentro do meu coração e dizer para nós, aqui essa noite, que muitas das vezes até nós andamos nessa terra e parece que a gente é um cidadão comum, né? E parece até estranha a maneira que eu estou falando, cidadão comum. E eu quero dizer que nós não somos cidadãos, nós somos cidadãos também. Nós somos cidadãos da terra, nós temos RG, temos CPF, não é verdade? Nós temos origem, nós temos pais, mães, enfim, nós temos uma história, nós temos a história da nossa família. Mas, hoje, eu queria fortalecer pelo Espírito Santo, né, a igreja, a mim mesmo, em dizer que, além dessa cidadania terrena, nós, a igreja, todos que estão aqui presentes, todos que já reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, passaram também a ter uma cidadania celestial. Diga amém, irmãos. Cidadania celestial. A verdade é que o mundo não compreende assim. Jesus disse que se desprezaram a Ele, iriam desprezar a nós. Jesus disse, se ouvissem a Ele, iriam ouvir a nós. Jesus disse, se perseguiram a Ele, iriam perseguir a nós. A verdade é que a sociedade, a verdade é que o mundo, ele não compreende assim.
O mundo compreende a nós cristãos, evangélicos, né, como mais um grupo religioso da terra que aderiu um tipo de fé, um tipo de comunhão, um tipo de expressão de religiosidade. O mundo compreende assim, mas na verdade essa noite queria, pelo Espírito Santo, a falar para mim, para você e todos que estão ouvindo, que tudo isso que nós praticamos aqui, às quartas-feiras, aos domingos, que muitos estão reunidos nessa hora, né, cultuando a Deus, louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, tudo isso está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, a sociedade não vê assim. E eu queria dizer essa noite, né, olhando para essas crianças maravilhosas que estão aqui, esses jovenzinhos maravilhosos que estão aqui, para essa igreja maravilhosa, que Jesus Cristo, Filho de Deus, um dia, nós sabemos que Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou dos mortos, e vivo está verdadeiramente, Ele está vivo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é interessante que a sociedade, ela não quer pensar assim, ela não quer acreditar assim. E eu queria dizer essa noite, independente de se a sociedade não quer acreditar assim, se a sociedade não crê assim, não vai alterar os fatos. Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos e subiu aos altos céus. E eu quero dar uma notícia boa para mim e para você, que Ele é o verdadeiro defensor da igreja. Amém, irmãos? Ele é o defensor da igreja. Eu queria dizer essa noite que a minha vida e a tua vida está sendo muito bem administrada aqui na terra e muito mais lá nos altos céus. Não vou dizer 24 horas, até porque não uso nem mais esse termo quando se refere a Deus, que Deus, Ele é Senhor do tempo. Deus é Senhor do tempo, e por Ele ser Senhor do tempo, Ele está cuidando da gente de maneira sem trégua. Diga amém, irmãos. Amém, Lucas, e aí o Murilo aí, né? Percebi vocês sorrindo no louvor, achando graça de alguma coisa aqui. Alguém estava dançando, estava dando risada, não deu para entender isso, né? Teme a Deus, amém? Posso ouvir amém? Posso ouvir amém os dois aí? Teme a Deus, viu, filha? Aqui é a casa de Deus. Teme a Deus, tá? Teme a Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Nós estamos falando de um Deus vivo. Diga amém. Nós estamos falando de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus glorioso. Aleluia, Jesus. Então, eu queria dizer para você que, né, de uma forma assim, muito sem trégua, Deus está administrando a nossa vida, sabe, de maneira eficaz e poderosa. Deus, Ele é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o advogado da igreja. Jesus Cristo é o administrador da igreja. Jesus Cristo é o dono de todo evangélico da terra. Diga amém, irmãos. E ninguém pode e vai superar a Jesus Cristo. Ninguém pode vencer a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos. E nós estamos, a igreja, sob a administração de Deus. Deus que administra a sua igreja. Amém, irmãos? Deus que administra a sua igreja. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo, né, como diz a palavra, vamos ler aqui a palavra em Mateus 24, do 36 a 44. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz aqui em Mateus 24, do 36 ao 44, porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando os dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai-vos isto: se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Diga glória a Deus, irmãos. Interessante, irmãos. Sexta-feira, Deus preparou esse momento para ver um vídeo que tinha até chegado no meu Orkut lá, e eu não tinha dado atenção a esse vídeo. É sobre a lei, né? Querem estabelecer leis, né? E isso é muito importante a igreja saber, e isso está sendo espalhado para a igreja saber, sobre a homofobia. Significa, né? Querem realmente legalizar, entendeu? Querem instituir uma situação assim, aonde, sabe, tornar-se-á normal numa constituição, ou seja, constitucionalizar, sabe, legalizar um casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Quem já viu isso aí? Sobre essas leis que estão sendo cogitadas aí, que querem estabelecer. Interessante, irmãos, né? Que nós como cidadãos, agora falando como cidadão da terra, a gente fica indignado porque os homens que a Bíblia diz, autoridades que foram instituídas por Deus, né, para poder governar a terra, né, deveriam estar se preocupando com a saúde pública, melhorar a saúde pública, melhorar o transporte, melhorar a situação sobre a habitação, melhorar a situação da vida das pessoas, porque são representantes do povo. E nós estamos percebendo que os homens, né, como foi nos dias de Noé, se achavam no direito de fazer o que achavam que tinham que fazer. Vamos estabelecer leis. E eu quero fazer até lembrar, vamos mesclar a mensagem aqui, hoje está bem dinâmica a mensagem, tem que ser porque a hora anda e não dá para a gente pregar. Interessante que na época lá do Velho Testamento, na Torre de Babel, havia um interesse daqueles homens lá que eles queriam unificar os povos, eles queriam centralizar ali o poder, eles queriam ali, sabe, monopolizar a situação, e Deus tinha um plano de que haveria nações, tribos, línguas e nações, e eles queriam estabelecer aquilo, e foram desenfreando. Vamos fazer uma torre que vai chegar lá em cima no cume dos céus, e vamos ser poderosos, vamos unificar, vamos ser o centro de comando. Aí Deus falou lá de cima: eia, e desçamos lá embaixo para ver o que eles estão fazendo. E para quem conhece a história, Deus mandou uma confusão de línguas, aonde então o pedreiro, ele pediu um tijolo para o servente, e o servente, sabe, o pedreiro falava numa língua que o servente não entendia, e um foi falando uma língua diferente do outro, e ali nasceu as línguas, ali que começou a distribuir todos os tipos de línguas, e ali aquela torre foi refreada. Diga glória a Deus, irmãos. Aquela torre foi refreada, né? Interessante então, que desde os velhos tempos, os homens acham que eles podem fazer qualquer coisa, eles acham que eles podem criar qualquer tipo de lei, estabelecer qualquer tipo de ideia. Mas essa noite eu quero dizer, como nós temos falado aqui nas reuniões, muitas reuniões, há um Deus no céu acima de todos os homens. Amém, irmãos? Pode aplaudir. Há um Deus nos céus acima de todos os homens.